Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 4 de abril, primeira sexta-feira do mês e da quarta semana da Quaresma, um dia especial para honrarmos o coração de Jesus, participando da Santa Missa e tendo confessado, ao comungar em estado de graça, oferecer esta Sagrada Comunhão em reparação e em desagravo ao coração de Jesus, ainda tão ofendido pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 7 de São João, versículos de 1 a 2, e depois o versículo 10 e de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está falando do Pai. O Filho conhece o Pai por excelência. Foi o Pai quem o enviou aos homens como portador de uma mensagem de amor e de salvação para a humanidade. E é dura a afirmação que Jesus faz no evangelho de hoje: vós não conhecem aquele que me enviou. E nós, será que conhecemos mesmo a Deus? Na Bíblia, o verbo conhecer tem ressonâncias que vão além da mera informação, ou da coleta de dados, ou do contato com uma pessoa de forma superficial ou com alguma realidade. Conhecer na Bíblia lembra a intimidade conjugal, quando o homem conhece a sua esposa. A própria Virgem Maria, diante da anunciação do anjo, quando revelou que ela conceberia um filho, logo ela respondeu, perguntando para o anjo: como se dará isso? Pois eu não conheço homem algum. Maria estava falando que, mesmo sendo prometida a São José, porém, ela ainda não tinha se dado a conhecer ao seu esposo. Ambos não tinham ainda coabitado. E sabemos que nem iria acontecer isso, porque José teve que respeitar a virgindade de Maria. O filho que nasceria dela era obra exclusiva de Deus, a ação do Espírito Santo no seio virginal de Maria. Será que conhecemos mesmo a Deus, no sentido que esta palavra nos ensina na Bíblia? Conhecer como ficar íntimo de alguém? Há quem pense em Deus como um grande relojoeiro, um ser distante que montou
as engrenagens do universo e cuida do seu mecanismo, uma espécie de engenheiro de operações para supervisionar à distância se tudo está saindo de forma correta, como ele pensou. Será que isto é conhecer a Deus? Um Deus que nos olha à distância? Há quem imagine Deus como um policial de plantão, de olho na gente, pronto a intervir com a punição e o castigo adequado a cada transgressão da lei que possamos cometer. Será que isto é conhecer a Deus? Há quem se lembre de Deus apenas nas horas das dificuldades, quando as coisas escaparam totalmente de nosso controle humano. Então, como quem se vale de uma varinha mágica ou do gênio da lâmpada, recorremos ao poder superior, sempre pronto a quebrar nossos galhos e atender os nossos caprichos. Será que isto é conhecer a Deus? Eu mesmo já conheci católicos que, quando estão em seus momentos de apertos, fazem novenas e mais novenas para conseguirem a graça de que esperam. E Deus é tão bom que nos concede as suas graças, mesmo que a gente não faça por merecê-las, porque Ele é Pai e um Pai que nos ama infinitamente. E muitos recebem as graças de Deus no meio das novenas que fazem, e depois, quando tudo está tranquilo novamente na sua vida, nem se lembram de Deus. Ainda há quem se utilize de Deus como uma espécie de espada suspensa no teto. Um Deus ameaçador, que até mesmo torna possível fazer que crianças arteiras andem na linha. Olha, o Papai do Céu não gosta de menino que faz coisa feia, hein? Ele vai te castigar. Não é assim que muitos dizem para os seus filhos quando ainda são crianças? Não admira que estas crianças cresçam evitando todo tipo de aproximação para com este Deus ameaçador. Será que isto é conhecer a Deus? E pensar que Jesus veio a este mundo simplesmente ou de forma exclusiva para sinalizar o amor do Pai, para nos revelar a verdadeira face de Deus. Um Deus que tem um rosto de Pai, solidário com nossas dores, atento à nossa fome de felicidade que trazemos dentro de nós. Um Deus que alimenta as aves do céu e veste de ouro os lírios do campo, e por isso muito mais cuida de nós, seus filhos amados. Será que é este Deus que nós aprendemos mesmo a conhecer? Um dia Jesus, a suspirar, disse: Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Por que Jesus diz nesta palavra que se nós suplicarmos ao Pai Celestial coisas boas, Ele nos dará o Espírito Santo? Porque ninguém conhece quem é Deus de verdade se não for pela ação do Espírito Santo, lhe revelando isto no coração. Somente pela ação do Espírito Santo conhecemos a verdadeira face de Deus e somos capazes de entrar na intimidade com Ele. Por isso, peçamos muito a Jesus que Ele nos dê o seu Espírito. Peçamos a cada dia que Jesus derrame sobre nós o dom do seu Espírito, o Divino Paráclito, e que nos deixemos conduzir por este Espírito como crianças que são levadas para o colo do Pai. É pela ação do Espírito Santo que conheceremos quem é Deus de verdade e seremos impulsionados para vivermos em verdadeira intimidade com Ele.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, para você e para a sua família, dia de jejum e de abstinência de carne.